Olá! Vamos agora discutir sobre o choque cultural entre o Islã e o Ocidente. Sobre este importante tema, o professor Rodrigo Barbatti vai focar os eventos ocorridos no período de setembro de 2010, que causaram algumas polêmicas por todo o mundo. Você se lembra o que aconteceu quando um pastor americano ameaçou queimar o Alcorão no dia 11 de setembro? Essa vai ser uma das discussões que o professor vai trazer para você refletir sobre o tema Islã e Ocidente. Desejo a você, então, uma ótima aula. Salve, salve, pessoal! Sou Rodrigo Barbatti, estou aqui com você para conversar sobre temas de atualidades. Eita, assunto grande, hein, professor? É verdade. E muita coisa para você estudar, principalmente lembrando que geralmente os avaliadores se concentram em conteúdos de 6 meses a 1 ano em prova. Então é muita informação. O importante sempre é manter esse conteúdo ordenado e organizado para que você possa acompanhar os principais eventos aí do mundo e lembrar sempre que atualidades não é só política e economia, né? Tem um monte de assuntos, arte, cultura, meio ambiente, temas sociais também são lembrados. E às vezes os avaliadores aproveitam e atravessam o meio de campo, vem de uma área para outra e dá trabalho. Então o nosso objetivo aqui é justamente discutir uma questão que tem elementos culturais, mas também questões políticas, que é o assunto da nossa conversa de hoje. Choque cultural. Islã versus Ocidente. Esse é o nosso tema de hoje. Islã, Ocidente, que história é essa, professor? Dá para brincar Oriente e Ocidente? O que seria isso? Bom, você vai lembrar que os noticiários têm trazido com frequência polêmicas, tensões e eventos ligados ao mundo árabe, principalmente, não só ao mundo árabe, mas principalmente aquela região, e eventos relacionados a países ocidentais. E como nós temos grandes comunidades que vivem na Europa e nos Estados Unidos dessa região, e aí a polêmica fica maior, não é isso? Então vamos lembrar. Em setembro de 2010, nós tivemos alguns eventos que trouxeram para os noticiários grandes polêmicas. Por quê? Primeiro, você lembra que o 11 de setembro de 2001 é uma data sempre delicada para os americanos. Os atentados, principalmente ao World Trade Center, né, os aviões que derrubaram as Torres Gêmeas, o nosso amigo aí Osama Bin Laden foi lembrado, rei terrorista Al-Qaeda, e consequentemente é óbvio que nos Estados Unidos e boa parte do mundo gerou aquele movimento, assim, aquela aversão, não é? Principalmente a comunidade islâmica. Então os radicais islâmicos que teriam praticado esses atentados passam a ser vistos de forma generalizada. Todo árabe é um terrorista em potencial. E essa imagem negativa ganhou um estopim fenomenal em 2010, quando um pastor americano disse: olha, eu vou queimar o Alcorão no dia 11 de setembro. Aí todo mundo falou: pronto, não falta mais nada para encrenca aqui, já está tudo tranquilo, né? Mais um pouco de loucura. Para você ter uma ideia, né, quando ele fez esse anúncio, tivemos manifestações no Afeganistão, onde os americanos estão lá com soldados, e eles mataram 3 pessoas nas manifestações. Quer dizer, o protesto foi tão violento que morreram afegãos protestando contra um pastor americano que ia queimar o Alcorão nos Estados Unidos em 11 de setembro. Você tem a dimensão do nível da encrenca. Mas por que o religioso queria fazer isso? Essa é a pergunta. A questão central era justamente um protesto contra a construção de um centro islâmico. Mas onde? O centro islâmico vai ser construído em Nova York. Sim, em que lugar? Próximo, né, justamente o que os americanos chamam de Marco Zero, onde está situado aí, onde estava, perdão, o World Trade Center, o local dos atentados aí que marcaram a história americana no século XXI. Então, e também mundial, é claro. Então, qual era o motivo? A construção de um centro islâmico num determinado local, então em Nova York, próximo ao lugar dos atentados, gerou um baita mal-estar. E aí o homem veio: eu vou queimar o Alcorão aqui. Aí o presidente Obama e outras lideranças, até o Papa entrou na história, falou: meu filho, não faz isso. Mas eu não sou católico. Bom, não importa. A questão central era evitar, né, um estrago maior com a comunidade islâmica. Como você tem grande comunidade, não só nos Estados Unidos, como na Europa, uma onda de protesto. E no mundo árabe, então, várias manifestações. Nesse sentido, a questão ferveu aí de um lado. Agora, e na Europa, temos um outro evento aqui para falar para você. A França
aprovou uma lei polêmica. Então o Senado francês, reunido, aprovou no dia 14 de setembro uma lei que proíbe o uso do véu islâmico, né? Então, aquela roupa que você vai lembrar das imagens, a burca que cobre o corpo todo das mulheres, ou o niqab que deixa só os olhos à mostra, são proibidos de serem usados em locais públicos. E aí, mais dor de cabeça. A França tem a maior comunidade islâmica da Europa. Resultado, por que as mulheres não podem usar o véu, não podem cobrir o corpo todo, ou só deixar o rosto à mostra, toda aquela polêmica. O governo francês, os parlamentares, na verdade, dizem o seguinte: é uma questão de segurança, além do que, né, é respeito aos direitos das mulheres. Então aqui não é o mundo árabe, não pode cobrir o corpo todo. Polêmica de um lado, polêmica do outro. Então você tem dois eventos aí a dar dor de cabeça, certo? Só na França? Nada disso. O que você vai lembrar? Também em outros países tivemos leis semelhantes. Bélgica, Dinamarca, por exemplo, aprovaram leis parecidas. Algumas proibindo totalmente ou parcialmente. Tem polêmicas aí, mas basicamente é o mesmo princípio. Além disso, outros países europeus resolveram, né, também aprovar leis similares. É o caso, por exemplo, da Itália, Espanha, Reino Unido, Holanda, Áustria. Tem mais gente aí discutindo esses assuntos. Então, dentro dessa perspectiva, é um tema altamente complicado, certo? Então vem comigo aqui no quadro, vamos deixar isso bem organizadinho para você aí não se confundir, tá bom? Então observe, nós estamos aí dentro dessa polêmica entre o Islã e o Ocidente, certo? Então são dois assuntos que geraram polêmica, certo? Vamos destacar aqui onde para você lembrar. Nos Estados Unidos, na França. Então, dois lugares aí para você lembrar. Nos Estados Unidos, qual é a questão? O problema é a questão do centro islâmico em Nova York. Ó, tá abreviado aqui, tá? Então, centro islâmico em Nova York, perto da onde era o World Trade Center. Certo? Então, lembrar dessa polêmica aí. E na França, qual é o motivo da polêmica? Então, você vai observar essa questão comigo. Então, centro islâmico em Nova York, o pastor que queria botar fogo no Alcorão por causa disso. Então, esse é o motivo. O pastor, na verdade, canalizou as insatisfações que são generalizadas, aí, segundo a imprensa tem noticiado. Já no caso da França, vamos lá, o Senado aprova a lei proibindo o véu islâmico. Bom, ó, você já tem mais esse item aqui em local público, sempre lembrando. Então, Senado francês, Centro Islâmico. Então são dois temas, né, que marcaram, olha, setembro de 2010. E aí falou de setembro, você lembrou do 11 de setembro de 2001, que serve sempre como referência, como polêmica. Tudo bem? Então ficou dentro desse tema, ficou dentro desse contexto para que você possa observar. Legal? E aí, mudando um pouco o nosso enfoque. Vamos falar um pouquinho de exercício? Vou mostrar um exemplo de exercício para você. Então, vou acompanhar aqui, bem comigo aqui no quadro, para que você possa ter essa referência. Como os assuntos podem cair em prova. Então, observe essa questão. Olha lá, prova de 2010 da SESC-UNB. Dentro de um contexto que envolve boa parte dos países europeus, os deputados belgas aprovaram em 29 de abril de 2010, por 136 votos em 138 possíveis, texto que interdita em todo espaço público a utilização de vestes que escondam
mascarem ou dissimulem no todo ou em parte o rosto de uma pessoa, ainda que não citado explicitamente no texto aprovado, parece evidente o objetivo de atingir determinada parcela da população. A esse respeito, assinale a opção correta. Então, observou? Então, vamos dar uma olhada nas alternativas, né, que complementam essa questão. Olha lá. A França, provavelmente inspirada nos ideais revolucionários de liberdade, igualdade e fraternidade, é o país que menos problemas tem com os imigrantes. Acabei de falar das encrencas aí, então, tudo errado, né? A decisão do parlamento da Bélgica certamente estimulará o fluxo migratório de cristãos latino-americanos e africanos para o país. Imagina, eles querem se livrar de todo mundo, né? Quanto mais trazer gente para lá. Não é nada disso. Essa onda contra a imigração é muito contundente nos últimos tempos, você pode observar. A imigração atualmente estimulada pelos diversos governos europeus subordinar-se-á aos padrões culturais de quem recebe os estrangeiros. De novo, quem está estimulando a imigração? A última coisa que eles querem é latinos, africanos e asiáticos na Europa, né? Então não tem nada a ver essa informação. E para concluir, olha lá, diferentemente do ocorrido no passado, nos últimos anos a Europa conseguiu eliminar manifestações de xenofobia, não raro marcados pela violência. Lembre-se, xenofobia, aversão ao estrangeiro, isso infelizmente se tornou algo muito comum na realidade europeia. Então, o imigrante é o problema de muitas das mazelas da Europa? Claro que não, mas a culpa é muito mais fácil pôr a culpa no imigrante. Você viu as grandes manifestações que tivemos nos últimos anos aí, principalmente de violência, exemplos da França, só para citar algum, e a Alemanha. E pensado aqui na nossa resposta, tal como aprovada, a lei belga torna ilegal o uso público de determinadas vestes femininas que identificam uma seguidora do islamismo. Está aí a sua resposta para você observar. É sempre interessante, dentro dessa perspectiva, não esquecer, não é? E essa questão, como outras, você viu, eu venho de temas que parecem meramente costumes, cultural, questão social, mas veja a carga política envolvida nessa questão. Então, é sempre interessante lembrar, a nossa resposta é a alternativa E, como você pôde visualizar, lembrando que as polêmicas entre o mundo árabe e a comunidade internacional, nos seus diferentes aspectos, é muito presente, hein? E essas questões trazem e geram para nós um conjunto de questões que possam ser abordadas em prova. Nesse sentido, eu gostaria de concluir o nosso raciocínio lembrando que você já teve desdobramentos similares em outras oportunidades. Você vai recordar nesse sentido. Tivemos, por exemplo, quando os jornais europeus reproduziram charges do profeta Maomé, então a comunidade islâmica protestou. Da mesma forma, quando a França, policiais franceses foram acusados pela morte de imigrantes africanos, pela violência. Então, sempre tem polêmica nessa questão. Permite que o avaliador explore isso de forma interessante em várias oportunidades de prova. Legal? Então, ficam para você essas informações, ficam para você esse conteúdo. Então, fique atento, é um tema muito interessante e com grande potencial de estar presente em suas provas. Legal? Bons estudos, obrigado a todos, até a próxima. Como você viu, a tensão entre Ocidente e Islã em setembro de 2010 ficou marcada por alguns eventos específicos, que o professor trouxe nesta unidade. Nos Estados Unidos, a ameaça de um pastor em queimar o Alcorão em protesto ao projeto de construção de um centro islâmico próximo ao local onde era situado o World Trade Center mobilizou lideranças por todo o mundo para evitar uma crise entre o Ocidente e o Islã. Outro caso que gerou polêmica foi a aprovação de uma lei no Senado francês que proibiu o uso de véus islâmicos. A discussão avançou para outros países, como Bélgica e Dinamarca, onde também houve aprovação de propostas semelhantes à da França. Espero que este conteúdo ajude você a se preparar para as questões que tratarem deste tema que tem grande chance de ser cobrado. Até a próxima!